Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós adoramos mostrar ideias que ofereçam muito mais praticidade para o seu dia a dia. Nós sabemos que hoje em dia é muito importante nos preocuparmos com otimização de espaço. Pois é, e o Jairo, um inventor brasileiro, teve uma ideia muito bacana de criar um novo modelo de forno portátil e você vai utilizá-lo na boca do seu fogão convencional. Vamos conhecer? Vem comigo, o quadro Invenções Brasileiras está começando. Bom, meu nome é Jairo, eu venho de Salvador, na Bahia. Minha profissão, eu sou empresário, mas eu sou projetista por natureza. Eu tracei minha vida inteira desenvolvendo sempre soluções para os problemas. Uma outra empresa que eu tive, isso era o meu dia a dia, eu criava soluções para os clientes. Bom, eu tive a ideia de fazer um forno que nasceu, como todo invento, né? E esse não fugiu da regra, veio para solucionar um problema que eu identifiquei, que eu vivenciava em casa, com meu filho, com minha esposa. Muitas vezes a gente ia fazer pequenas porções à noite, um lanche, ou quem está sozinho quer fazer uma pequena porção no forno, e eu imaginava ter que acender aquele forno enorme, né, com um custo altíssimo de gás que nós estamos hoje, e o forno elétrico também com muito custo, né, da energia elétrica. E esse forno você utiliza o queimador superior do fogão, a boca do fogão, o queimador normal, coloca ele em cima daquele ali e aquele queimador que é a fonte de calor. Então você tem um forno pequeno, onde você faz pequenas porções da mesma maneira, com as mesmas características de um forno tradicional, só que com muito mais economia, praticidade e rapidez. Eu comecei a pesquisar e analisei como era o funcionamento do forno tradicional e repliquei aquele funcionamento em pequena escala. Então o funcionamento básico dele é igualzinho ao forno tradicional. Por isso que ele traz as mesmas características do forno convencional. Você tem as diferentes modalidades de cocção dos alimentos, que é fritura, cozimento, ou você pode assar o alimento. Então, quando você vai assar o alimento, você precisa de algumas características específicas que são proporcionadas pelo forno tradicional. E o que eu fiz foi isso. Eu imaginei um forno no mesmo funcionamento, com câmara de aquecimento, com a grelha que vai afastar o alimento da chapa interna. Então eu peguei as mesmas características e construí um forno pequeno que vai utilizar a fonte de calor da chama do queimador superior do fogão. Essa foi a concepção. Eu comecei a fazer os primeiros rabiscos, fiz uma maquete virtual em 3D no computador. Depois disso eu fiz uma maquete em papelão próprio para maquete, levando em consideração, aí eu já fui amadurecendo a ideia, né? Levando em consideração tamanhos de pirex, de assadeiras pequenas, onde a gente poderia assar. O primeiro logo do teste foi um pão de queijo, por exemplo, foi o primeiro teste. E desse protótipo inicial em papelão, foi para uma metalúrgica de um amigo meu, e lá foi confeccionado um modelo para que esse modelo inicial fosse aperfeiçoado. O objetivo era que eu identificasse os problemas iniciais e corrigisse e fosse aperfeiçoando. Mas, para minha grata surpresa, ele funcionou de primeira. Então, eu sempre digo que esse protótipo, hoje, ele é quase que um utensílio lá em casa, ele virou um utensílio lá em casa. Minha esposa faz bolo e essa semana ainda ela fez um pudim de leite condensado. Ela me perguntou o que é que eu achava, eu disse, olha, faça, o máximo que pode acontecer é a gente perder. E ficou perfeito. Então a gente faz bolo, faz pudim, tortas de frango, enfim, uma série de coisas. Em alguns casos, o tempo de preparo é similar. Por exemplo, o pão de queijo, o fabricante recomenda 30 minutos, que ele é congelado. 30 minutos que seria de assar. No início você tem um pré-aquecimento do forno, de 15 minutos pelo menos, para alcançar aquela temperatura. No meu, em 1 minuto e meio, ele já está pré-aquecido. Aí você já tem uma economia inicial. Depois disso, ele leva o mesmo período, porque o pão tem que descongelar, depois ele tem que fermentar, ele cresce de tamanho, e depois ele vai assar. Este período não tem como mudar, porque a fonte de calor é exatamente a mesma, só que
você tem uma economia muito grande, porque num forno convencional, como vocês podem estar vendo, você tem um queimador muito grande, com uma chama enorme e o consumo de gás é altíssimo. E no meu, você usa o queimador do fogão, o queimador pequeno inclusive. Depois do pré-aquecimento, você utiliza ainda com a chama baixa, o que proporciona maior economia ainda. No forno convencional, você faz esse controle através do botão do gás, que é similar ao botão que comanda a boca, que queima também. Então, da mesma forma que você controla a temperatura no forno convencional, você controla também a temperatura nesse forno através do aumento da diminuição da chama. Essas fotos são de um protótipo. Como eu te falei, nós montamos o primeiro protótipo e, como eu falei, começamos a utilizá-lo e buscamos a Associação Nacional dos Inventores para nos assessorar, porque eu identifico que a maioria dos fabricantes, dos inventores, passam pela mesma dificuldade, que é buscar como agilizar o seu processo, como fazer patente e tal. E a associação nos deu um apoio muito grande, então nós estávamos esperando a patente ser registrada, ser solicitada, e já foi feito aqui esse processo, e agora sim nós estamos em busca de parceria para desenvolver o produto e comercializar. Acredito que as empresas que já fabricam, utensílios como fogão, forno, coifa, seriam mais específicas para poder fabricar, porque precisariam de pouca modificação na sua linha de produção. E tendo em vista que o mercado que ele vai atingir é o mesmo mercado, ou seja, o produto não tem fronteira, o produto é de aplicação nacional. Em todo lar que tiver uma cozinha, que tiver um fogão, e toda a família vai passar por essa dificuldade, todo mundo passa por essa situação. É uma solução que vai ser aplicada de maneira universal, não tem fronteira, não existe um nicho pequeno de mercado. Então, essa indústria que fabrica esse tipo de produto, que vai para os lares brasileiros, enfim, essa indústria também vai ter o mesmo mercado para aplicar com esse produto novo.